Fala pessoal, beleza? Tudo na paz? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e cara, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? O que tá acontecendo agora, pessoal, com a Netflix, tá? Entre a Netflix, a Warner e também o governo americano, o governo dos Estados Unidos, é os movimentos, pessoal, mais perigosos, assim eu posso dizer, e também mais decisivos da história do entretenimento, tá? Moderno e mundial. Pessoal, é mundial, tá? Não é só uma coisinha ali não, tá? E quando eu digo, pessoal, a questão de ser perigoso, eu tenho de fato uma justificativa para isso. Porque assim, ele não é só perigoso para Hollywood, tá? Para os Estados Unidos. É para toda a indústria de cinema, toda a indústria dos streams. Para os cinemas, principalmente, na minha humilde opinião. E até o tipo de conteúdo, pessoal, que a gente vai poder assistir nos próximos anos, tá? E tem uma coisa que é pior ainda. Porque assim, um detalhe que tá um pouco escondido nessa história e é exatamente isso que vai se basear esse vídeo aqui, porque as pessoas perceberam, tá? Porque isso pode virar o jogo completamente para a Netflix, tá? Ou destruir completamente esse acordo, tá? Então segura aí, porque esse papo aqui vai ficar muito sério. Então se você gosta de acompanhar essas notícias, esses portais, esses rumores, teorias, esse canal é para você. Então eu te convido a você se inscrever, deixar o seu like também, é muito importante, ajuda demais a entregar esse vídeo para mais pessoas. Vamos lá? Pessoal, é o seguinte, hoje eu vou reagir a um dos textos mais importantes, como vocês podem estar vendo aí, ó, da matéria da Deadline, tá? É uma das matérias mais conhecidas aí, tá? Da cultura pop também, junto com a Variety e os outros portais aí que também são bem interessantes, pessoal. Mas é o seguinte, tá? Sobre a compra da Warner, né, pela Netflix, eles postaram ontem, tá? E aí o que acontece? Hoje é dia 6, mas dá para fazer o vídeo ainda, porque tá muito recente. E depois eu vou comparar duas análises com outros portais aqui que também são interessantes, tá? Deixa eu só minimizar aqui, ó. O primeiro é o TechDirt e o segundo é o portal, tá? Um veículo muito bom também, que é a Reuters. E são esses três portais aqui que eu quero comentar com vocês. Começando com a Deadline, que para mim é uma referência maior ainda, tá? E aí, pessoal, ó, vamos aqui começar, ó. Essa matéria foi feita pelo Ted Johnson, beleza? E é o seguinte, vamos começar aqui, ó. Em primeiro lugar, dado a publicidade em torno do leilão da Discovery pela Warner, está o fator Donald Trump e com sua administração lidará com a análise da transação. Nas horas que seguiram ao anúncio, Trump ainda não se pronunciou e a Casa Branca pouco se manifestou. Ele recusou-se a comentar as notícias que o David Ellison, o CEO da Paramount, concorrente na disputa pela aquisição da Netflix, se reuniu com a autoridade do governo na quarta-feira e também houve especulações de que os executivos da Netflix teriam se reunido com figuras do governo, pessoal. Meus amigos, calma que isso aqui é muito importante porque tem esse fator aí do Trump. E a Deadline já começou escancarando isso aqui no texto deles aqui, o verdadeiro problema, né? Porque assim, isso não vai ser apenas uma compra, porque tem uma questão aí de política pura, pessoal. O Trump, ele sempre usou as suas redes sociais, as suas mídias, como arma política também. Ele aprendeu isso, tá? Isso é uma coisa que, de fato, ajudou muitos políticos por aí. A gente vê aqui no Brasil. E agora a Netflix, a Warner e todo o mercado que depende do humor do presidente, tá com a propaganda. Não pode tomar decisões assim e simplesmente bater o martelo. Ainda tem todo esse processo aí, principalmente com o Trump. Então, assim, o silêncio dele, pessoal, não é uma questão de neutralidade, tá? Tem uma coisa muito mais envolvida aí, tem uma questão de estratégia. Ele só vai se posicionar, na minha humilde opinião, tá? Quando souber exatamente o que ele quer favorecer, tá? E isso muda muita coisa. Ele já veio entender que, de fato, ele prefere, na verdade, que fosse a Paramount, do Thomas Edison, né? Que, no caso, apoiou, né? E tem mais, como posso falar, posições políticas mais interligadas com o próprio Trump, né? Mas, ó, vamos continuar aqui, ó. Outra parte importante. Levin escreveu que imaginava que a Netflix oferecesse uma garantia de preço, na qual os assinantes da Netflix da HBO Max teriam direito a um desconto. Na sexta-feira, executivos da Netflix insinuaram a possibilidade de um pacote com 2 serviços de streams. Levin também sugeriu que a Netflix se beneficiaria de promessas, tá, de produzir séries nos Estados Unidos. E isso aí, pessoal, é outra questão que tem preocupado também
o presidente, tá? Para quem não conhece, esse aqui é o Brian Levin, tá? Ele é do New Street Herald, é um escritor, tá? Desse portal também. E aí, pessoal, ó, isso aqui é a parte que o público não percebe, tá? Porque assim, a Netflix, ela sabe que o Trump pode barrar tudo isso aqui, né? Então, eles estão dispostos a pagar esse pedágio, né, político, que aí vem o quê? Vem um desconto artificial, né, para o assinante, a promessa de gerar mais emprego para os Estados Unidos. Isso aí tudo eles sabem, né, o que eles podem ali estar fazendo, que de fato ajude eles. Tá? A produção doméstica. Então, se vier com esse papo de que vai ajudar os Estados Unidos, o Trump ele pode ali, ó, de fato, relevar as coisas para a Netflix, né? E isso aqui não é apenas uma estratégia comercial, tá? Na minha opinião aqui, é um suborno meio que legalizado, né? Via compensação, porque ele pode fazer isso aqui por compensação de coisas regulares, né? E deixa muito claro, porque a Netflix ela quer ganhar essa briga a qualquer custo. Então, quando o próprio Ted, né, o CEO da Netflix, ele dá a entender tudo isso aí, né, de que vai promover mais empregos, vai acrescentar mais produções e etc. Tá? Dependendo de como for as produções, se for de qualidade ou não, né? A gente sabe que a Netflix ela não se importa muito com a qualidade, sim com o número de assinantes, mas ele vai fazer de tudo para dar justificativa para o Trump, né? E para o governo dos Estados Unidos, que vai, no caso, beneficiar mais eles, e aí sim, talvez o Trump e toda a burocracia ali possa ser relevada, né? Mas vamos continuar aqui, ó, pessoal. Ó, é muito provável, tá, que o Departamento de Justiça de Trump conteste o acordo e ainda há muitos motivos para acreditar que o DOJ irá examinar a transação sob a ótica de streaming por assinatura. Bom, pessoal, se o Departamento aí, ó, de Justiça ele focar no streaming isolado, a Netflix ela tá meio que ferrada. Tá? Porque ela é a líder absoluta, né? Então, você adicionar a HBO, a Warner, ela vai criar uma concentração que nenhum regulador, de fato, vai fingir que não existe, né? E o Departamento de Justiça aqui pode bater na mesa e falar, cara, isso vira um monopólio muito grande. E aí acabou, né? Então, esse é o ponto mais sensível de toda a fusão inteira que o governo americano e alguns líderes tem mais de preocupação. Ó, continuando, a fusão permite que a empresa crie planos mais variados e com diferentes níveis de preços, o que pode aumentar o custo de acesso ao conteúdo desejado. Deixa eu comentar isso aqui para vocês, ó. Pessoal, esse aqui, na minha opinião, é o primeiro argumento que o público de fato realmente entende. Porque se a Netflix mais a HBO, elas viram a mesma empresa, adivinha, o preço ele vai ter que subir. Não tem ponto de correr, tá? O combo ele fica meio que obrigatório. E o catálogo ele fica ali dividido por vários tiers, né? Ou seja, quem paga pouco perde conteúdo. Então isso aí vai ser a maneira mais fácil do departamento americano aí, né? Bloquear esse acordo, do DOJ no caso, né? Por defesa do consumidor em si. Então tem essa questão também. Outro texto aqui, ó, para destacar, que é o seguinte: os sindicatos dos diretores se reunirá com a Netflix para expor as suas preocupações. Acreditamos que a concorrência é essencial para salvaguardar as carreiras e direitos criativos. Outro fator imprevisível no processo: os concorrentes à Netflix, incluindo a Paramount e a Comcast, podem apresentar seus argumentos contra a transação a funcionários do Departamento de Justiça em caráter privado, diferentemente da FCC, que exige divulgação. A Paramount conta com o apoio do diretor jurídico, Markham Delrin, que liderou a divisão antitrust do Departamento de Justiça durante o primeiro mandato de Trump. E aí, pessoal, ó, quando o sindicato aqui, no caso, ele já entra nessa conversa, a fusão ela vai deixar de ser uma empresa comprando uma empresa, tá? E aí começa de fato a virar uma ameaça, né, de mais empregos. Ó, o microfone aqui deu uma ajustada. Então, assim, os políticos eles amam isso, né? Eles usar esse argumento, né? Se criadores começarem a gritar mais ainda, o Congresso não vai ignorar isso, tá? Então isso coloca mais pressão para o DOJ, né, e aumentar a chance do bloqueio. Então tem muita gente aí que está repercutindo isso. Outro ponto aqui, ó, que eu quero destacar na matéria. Ó, mesmo que o Departamento de Justiça vença, tá,
Disse ele, no caso aqui, isso mantém um concorrente afastado por 2 a 3 anos. E aí o que acontece? A Netflix concordou em pagar uma multa rescisória de 5,8 bilhões caso a transação seja bloqueada pelo governo e é irrecorrível, conforme decisão final da Suprema Corte. E foi estipulada uma data final de 4 de março de 2027 para a transação, com 2 prorrogações aqui automáticas. E aí, pessoal, é o seguinte, cara, isso aqui já é absurdo, tá? Porque sabe o que significa? A Netflix, ela sabe o que de fato ela pode perder, né? Ela sabe que o governo ela pode bloquear e, mesmo assim, eles vão topar pagar, né, quase aqui 6 bilhões de dólares, sabe? Caso tudo dê errado, tá? Então, isso aí já não é uma confiança deles, tá? Isso aí, de fato, eles estão desesperados para tomar esse controle dessa indústria do entretenimento, de fato. Eles querem dominar Hollywood, na minha opinião. Então, eles não querem que a Paramount coloque a mão na ordem de qualquer jeito também. De fato, está sendo uma guerra bem interessante aqui entre os dois. Então, mesmo que a Netflix ela perca o acordo, pessoal, eles vão travar o mercado, tá? Vão travar o mercado por 3 anos e impede aí muita concorrência de fato de crescer. Então, isso aqui é basicamente uma guerra corporativa ao nível máximo, tá? Ao nível máximo. E aí, pessoal, outra matéria que eu quero trazer você aqui, ó, que é do TechDirt. E, cara, vamos lá, ó. Ponto aqui a destacar. Primeiro, abre aspas. O autor alerta que, apesar das promessas que tudo será ótimo para os criadores, o público e a indústria, há precedentes de aquisições da Warner que acabaram em caos, aumentos de preços, demissões de massas e deterioração de qualidade dos produtos. O TechDirt, ele não tem tentado ser sutil aqui, tá? Ele basicamente diz, toda vez que alguém compra a Warner, vai virar um desastre. E honestamente não é uma mentira, tá? A gente viu vários exemplos aí. E a Warner, ela nunca teve uma fusão tranquila. A AT&T, temos a Discovery, a AOL, tá? Então sempre acaba terminando, pessoal, em corte, acaba terminando em confusão, em trauma criativo, eles de fato ficam realmente bem bagunçados. E isso aí cria todo esse argumento, que é um argumento muito poderoso, né? Para reguladores, eles bloquearem a fusão. Que aí, abre aspas, né? Fica como se fosse um histórico de dano ao consumidor e também à indústria, tá? Ou seja, os dois vão sofrer bastante. E assim, pessoal, é fundamental porque, diferente da deadline lá que a gente leu, essa matéria que TechDirt, ela não foca só em política, tá? Ela foca, de fato, em consequências reais que a Netflix ela pode causar a toda a indústria do entretenimento aqui e ao próprio consumidor. Mas, enfim, vamos avançar aqui, ó. Agora para a Reuters. Reuters, eu acho que é Reuters, assim que se fala. Me perdoe se eu errei o nome aqui, tá, gente? Ó, eu tirei aqui um texto que é bem interessante, que é o seguinte, ó. Um grupo importante de figuras da indústria enviou ao Congresso uma carta pedindo que o órgão impeça a aquisição da Netflix sobre a Warner. O grupo optou por permanecer anônimo por medo de retaliação. Meus amigos, aqui, né, que é uma carta secreta dos produtores. Então a matéria, ela basicamente, ela se sustenta nisso. Ou seja, alguns produtores de cinemas, eles estão pedindo e pressionando o Congresso para, de fato, essa aquisição aí, ela seja barrada, tá, pessoal? E aí, meu amigo, isso muda já a conversa, porque tem muita gente aí que está contra. E, basicamente, parece que são produtores grandes, tá? Produtores grandes de Hollywood, gente com nome, gente com Oscar aí, com histórico de fato muito grande. Eles escreveram aqui uma carta e ainda pedem anonimato. Pessoal, é porque eles realmente temem o poder na Netflix aqui, né? Isso é lógico, cara, porque isso é gravíssimo para reguladores. Porque você vai criar uma narrativa perfeita, que é o que? A Netflix já é poderosa demais, tá? Se comprar a Warner, acaba a concorrência. E assim, o Congresso ama, pessoal, ele ama a narrativa de abuso de poder, tá? E esse tipo de carta pesa mais do que 20 páginas aqui de você falar coisas técnicas, tá? Outro ponto interessante aqui, ó, dessa matéria, que é o seguinte, abre aspas. Os produtores alertam para um possível colapso econômico e inconstitucional em Hollywood, caso a fusão seja aprovada, reduzindo as janelas teatrais, enfraquecendo o mercado de exibição e concentrando poder demais
nas mãos da Netflix. Não, então não dá para ver que basicamente vários produtores aí estão realmente preocupados com essa conciliação muito gigantesca da Netflix comparado aos outros concorrentes, né? E aqui, pessoal, esse aqui é o medo real, né, dos cinemas. Da Netflix, ela nunca priorizou uma janela teatral, um grande evento de cinema. Então, se ela assumir a Warner, que tem históricos de exibições fortíssimas, blockbusters, calendário anual, isso pode desaparecer. E se isso acontecer, pessoal, cinemas menores vão acabar morrendo, tá? Distribuidores independentes vão morrer e Hollywood vai perder uma grande variedade de filmes, de produções. Então, para reguladores, isso aqui é uma munição pura contra a Netflix, tá? A fusão, ela de fato pode virar uma ameaça cultural e econômica, tá? E não é só apenas corporativa. Então, assim, essa narrativa, ela geralmente costuma vencer. E é isso, pessoal. Basicamente, eu concordo aqui, tá? Eu acho que ainda pode ser barrado, sim. Não acho que acabou essa novela, tá? Essa novela aqui vai se estender mais. E nas próximas semanas aqui, tudo que sai de notícia nova, etc., eu vou estar acompanhando, vou estar me atualizando todos os dias aqui para tentar entender de fato o que é que pode acontecer e vou estar gravando, fazendo mais vídeos para vocês, né? Mas assim, depois de olhar essas três matérias aqui, a Deadline, o Tech Dirt, a Hot Wheels, na minha opinião, fica impossível ver essa fusão como só mais uma compra, tá? Ela de fato vai ter muita dificuldade aí com departamentos de justiça americano, vai ter muita dificuldade aí. Então, a Deadline aqui mostra pra gente que vai ter uma guerra política, a Tech Dirt mostra o risco que é a parte regulatória e o histórico desastroso da Warner nas últimas compras, que a gente sabe que foi realmente ruim, né, de diversos aspectos. E basicamente a matéria da Hot Wheels, ela mostra que de fato toda a indústria está com medo, né? Então não é apenas esses reguladores, mas produtores, atores, etc, estão um pouco com medo, né? E que já existe um movimento aí formal para barrar essa negociação, né? Então, pessoal, é isso. Porque de fato essa fusão ela pode redefinir todo Hollywood, tá? Ou pode ser a maior queda, de fato, da história recente dos streams. Na minha opinião, a verdade é o seguinte, tá? Tudo está nas mãos de políticos aqui, sindicatos, reguladores, concorrentes, sabe? Então, agora é com eles, não acho que vai ser simples assim, tá? E ninguém quer que a Netflix ela saia mais forte desse jogo. Essa é a verdade. Ninguém quer. Somente a Warner ali com os interesses e a própria Netflix, só isso. E agora, cara, eu acho que de fato vai ter muita coisa para rolar aí, vai ter muita dificuldade na Netflix, né? Mas assim, eu quero saber de vocês, tá? O que é que vocês acham que essa fusão ela pode acontecer? Será que ela vai destruir o cinema? Vai salvar a Warner? Tá? Na minha opinião, já dei, eu fiz um vídeo anterior sobre isso, 40 minutinhos aí, só gravando as reações. Se sair alguma carta nova, tá? Vazamento, movimento político, tiver algum vídeo para reagir interessante sobre isso aqui, eu vou trazer as continuações, depender também da repercussão que esse assunto aqui for ganhando no canal. Beleza? Antes de encerrar, eu queria te perguntar uma coisa. Você está querendo emagrecer? Você está querendo, de fato, conquistar um corpo mais saudável, mais definido? De fato, alcançar aquele abdômen de praia, sabe? Que você tira a camisa, você sente confiança, você se olha no espelho, você sente a sua barriga, ela não fica dobrando muito. Se você quer se livrar de tudo isso aí e de fato conquistar um corpo saudável, funcional, totalmente possível, eu posso te ajudar. Eu sou personal trainer, sou especialista em emagrecimento e definição muscular, sou formado em educação física, tenho diversas pós relacionadas a isso. E se você quiser uma ajuda, um acompanhamento profissional de alguém que entende, que usa a ciência, que usa a tecnologia, que usa, de fato, todo o conhecimento prático para te ensinar, eu vou deixar aqui no WhatsApp, no comentário fixado. Entra lá em contato que eu vou tentar entender o seu cenário e eu vou poder te ajudar de alguma forma, te oferecendo a melhor solução possível, beleza? E caso você queira seguir esse mesmo caminho aqui de resultados, só que sozinho, vou deixar também aqui o link do meu curso, tá? Baratinho para que vocês consigam fazer também, caso eu ensino tudo também para vocês, caso vocês queiram aprender e não queira de fato uma pessoa ali te acompanhando, todo passo a passo, tá? Vou deixar tudo no comentário fixado, beleza? Tamo junto, valeu, fico com Deus, abraço e até o próximo vídeo. Fui!